A paz do Senhor, igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Me permita trazer uma rápida reflexão bíblica para o seu coração, para o nosso coração, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 15 e no versículo 16, que diz assim, João 15, 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quando nós olhamos o capítulo 14, 15 e 16 de João, a Bíblia está falando sobre as últimas instruções de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Ou seja, antes da sua morte, antes da morte, da crucificação de Jesus, ele estava instruindo os seus discípulos. E esse versículo 16, no capítulo 15, foi uma das instruções que Jesus proferiu aos seus discípulos. Notem na parte A desse versículo, ele diz assim, o próprio Jesus diz, eu vos escolhi a vós. Há uma doutrina na Bíblia chamada doutrina da eleição. Paulo, ele enfatizou muito sobre essa doutrina quando ele escreveu a carta aos Efésios, lá no capítulo 1 e no versículo 4 de Efésios, Paulo disse assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Notem aqui na parte A de Efésios 1 e 4, como também nos elegeu nele. O próprio Deus nos elegeu para ele, para serviço dele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus em amor. Em outras palavras, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, mediante a nossa crença e aceitação em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus recebe a tantos quantos recebe o seu Filho. A Bíblia diz que Deus, Pai, recebe a tantos quantos recebe o seu Filho. O próprio evangelista João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele falou sobre isso. Veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. E no versículo 12 do capítulo 1 de João diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio para o que era seu. Aqui a Bíblia está dizendo que inicialmente era um projeto de salvação somente para Israel, somente para os judeus. Mas alguns desses judeus não o receberam, não aceitaram Jesus montado sobre um jumentinho, entrando em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, quando nós vemos na carta aos Romanos,
no capítulo 11, versículo 17, fala exatamente sobre isso. Romanos 11 e 17, o Paulo disse assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Que versículo maravilhoso é esse! Paulo está dizendo que o projeto de aceitação, o projeto de salvação, esses judeus que não aceitaram Jesus como Messias, em hebraico significa ungido, prometido, enviado por Deus, esses judeus que rejeitaram a Cristo, são os ramos que foram quebrados. E Paulo deixou claro em Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, foram quem? Esses que não aceitaram a Jesus Cristo como Messias, como ungido, prometido e enviado por Deus. Ramos quebrados da oliveira verdadeira são esses judeus. Mas o versículo diz aqui, no versículo 17, capítulo 11 de Romanos, que as demais nações, e tu sendo zambujeiro, representa as demais nações. Nós éramos zambujeiros bravos, não tínhamos frutos, mas nós fomos enxertados na oliveira. Fostes enxertado no lugar deles, daqueles que não aceitaram. E ao ser enxertado, nós fomos feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. É interessante quando você fala sobre oliveira, você fala também sobre a seiva, e fala sobre a raiz. A raiz todos nós conhecemos, é a sustentação de uma árvore. E quando se fala de oliveira não é diferente. Mas quando Paulo fala que nós fomos feitos participantes da raiz e da seiva, porque a seiva, na verdade, é um líquido que faz o transporte de água, nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico. E essa seiva, esse líquido, leva todos esses ingredientes pelo corpo da planta, para que essa planta tenha vida. Assim somos nós. Jesus nos fez participante do reino dele, tanto da raiz como da seiva. Éramos zambujeiros, mas fomos enxertados. Que palavra gloriosa! Eu vejo assim, a Bíblia sempre nos ensina muitas coisas. E Jesus disse assim, voltando lá em João 15,16, na parte A: eu vos escolhi a vós. Nós entendemos que nós fomos escolhidos por Deus. Essa é a doutrina da eleição. Fomos eleitos, não porque nós merecíamos, mas a graça de Deus, o favor imerecido, nos alcançou. Mas continuando o versículo 16 de João 15, ele disse assim: e vos nomeei. Ele não só disse, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. E outras traduções, eu vos designei, eu vos separei. Eu dei a vocês um nome, uma identidade. Mas a grande pergunta que sonda o meu coração: nós fomos nomeados para quê? Tudo isso Jesus fez por nós, mas tudo isso foi feito com qual propósito? Muitos crentes ainda não entendem esse propósito de Deus para as nossas vidas.
Mas o evangelista João, lá no 15:16, na parte C, ele diz que eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Jesus estava preparando naquela ocasião os seus discípulos para realizar obras específicas ordenadas por Deus. Jesus disse: para que vades e deis fruto, no sentido, para que vocês vão, para que vocês possam trabalhar a favor do meu reino e produzir frutos para este reino, o reino de Deus. É uma missão apostólica. A formação da igreja primitiva, ali Jesus estava ordenando a formação da igreja primitiva. E por que não dizer, é a responsabilidade de todos nós, eu e você que me ouve, que me assiste, todos os cristãos têm essa responsabilidade. A proliferação do evangelho no mundo, para alcançar as almas. A gente está passando um momento difícil de saúde a nível nacional e mundial, onde esse vírus está se proliferando tão rapidamente. Mas a nossa responsabilidade é a proliferação do Evangelho de Jesus no mundo. E eu vou trazer uma notícia do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. Jesus tem interesse em pessoas que estejam dispostas a essa missão. Eu vou repetir. Jesus tem interesse em pessoas que estão dispostas a essa missão. Eu faço essa pergunta para você. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus propósitos para com Deus e para com a obra dele? Será que nós buscamos a Deus somente nesses momentos difíceis, de crise de saúde, de crise econômica? Se assim fazemos, estamos parecidos com o povo de Israel, que enquanto estava em crise, buscava o Senhor, e muitas vezes em bonança esquecia de Deus. Mas que Deus possa nos levantar, para nós sairmos dessa situação mais forte, mais corajoso, com mais temor, olhando para esse versículo, o Evangelho de João 15:16, para que vades e deis fruto, e o que o vosso fruto permaneça. O que eu entendo aqui, não é dar fruto hoje, amanhã, depois da manhã, não, é dar fruto sempre, todos os dias, até a vinda do Senhor, até o arrebatamento da igreja. E depois ele termina dizendo assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Se você pede alguma coisa ao Pai, no nome de Jesus Cristo, se você tem crédito com o céu, aqui diz, Ele vos conceda. Ele vai ouvir a tua oração, a minha oração e a oração de todos que assim procedem. Para finalizar essa rápida explanação, essa rápida meditação, quando eu disse lá na carta de Efésios 1:4 sobre a doutrina da eleição, quando Paulo disse: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. O que é ser santo? Meu querido irmão, minha querida irmã, santo significa separado. As pessoas têm às vezes têm um pensamento sobre santidade, às vezes tem até um pensamento dentro de si, uma conclusão, que muitas vezes não é o que a Bíblia diz. Ser santo é ser separado, separado do mundo, separado do pecado, separado para praticar somente aquilo que Deus agrada, para servir esse Deus maravilhoso.
Tem pessoas que têm um conceito errado de santidade. Santidade não é só aparência. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é vida no altar. Santidade é compromisso com Deus. Santidade é compromisso com a obra do Senhor. Santidade é viver uma vida sem pecado. Mas pastor, nós somos fracos, a nossa carne é fraca. O pecado bate à nossa porta todos os dias. Nós lutamos contra a própria carne, contra as nossas fraquezas, contra as tentações, sim. Mas, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você e ele vai te ajudar a vencer todas as fraquezas, todos os obstáculos, os problemas e as dificuldades dessa vida. E Paulo disse, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Irrepreensível, o que é essa palavra? É um crente, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não necessita de ser repreendido pela Bíblia, pela palavra. Porque quando Deus olha lá de cima para ele, ele diz, aquela é minha filha que vive em conformidade com o meu mandamento. Não carece ser repreendida, porque vive uma vida íntegra espiritualmente falando. Nós possamos ser santos, separados, irrepreensíveis, não carecendo de repreensão. E fique essa meditação ao seu coração. E como conclusão, Jesus escolheu você. Ele escolheu você na doutrina da eleição. Ele nomeou você, mas não para ficar parado, para que você vai, dê frutos, para que você trabalhe, produza frutos, os frutos do Espírito, pratique a evangelização, para que você seja um crente de verdade, para que o teu testemunho de vida fale mais alto aonde você mora, aonde você vive. E esse fruto, e esse trabalho que João registrou aqui, tem que permanecer até a vinda de Jesus Cristo. Temos que começar bem, prosseguir bem e terminar bem. E a nossa carreira termina só na Nova Jerusalém. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Que Deus possa nos capacitar e nos dar sabedoria para chegar no nosso objetivo, chegar no céu, o céu de glória, para morarmos eternamente com Cristo. Essa é a reflexão que eu tenho para vocês nesse dia. Deus os abençoe, a paz do Senhor, um forte abraço em Cristo Jesus.